Olá, meu povo, tudo bem? Dia 21 de setembro de 2023. Hoje celebramos memória de São Mateus Apóstolo. Uma alegria estar com vocês nessa quinta-feira, né? Sempre falo quinta-feira de adoração. Você que pode visitar o Santíssimo Sacramento e fazer a sua adoração por alguns minutos, por algumas horas, né? Sempre bom numa quinta-feira, né? Mateus, que também era chamado de Levi. Hoje celebramos o dia dele, né? Cobrador de impostos, que Jesus o chamou para segui-lo. Então vamos clamar o Espírito Santo para que possamos abrir o nosso coração, a nossa audição espiritual, para o Senhor falar conosco nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, na hora que você estiver vendo esse vídeo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos lá. A palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segue-me, o Senhor disse a Mateus. E ele levantou lá da onde ele ficava, da casinha de cobrança de impostos, né? E seguiu o Senhor. O que o Senhor queria para Mateus, ele não tinha ideia. Ele simplesmente ouviu o Senhor falar com ele e o seguiu. Mudou de vida, né? Porque os cobradores de impostos naquela época eram vistos, né, como ladrões, né? Roubavam o povo, né? Cobrando impostos altíssimos. E o Senhor, nessa palavra, ele vem falar que ele chama cada um de nós. Porque eu e você pecamos a todo momento, né? Eu falo com as meninas à noite, vamos dormir, vamos fazer o exame de consciência de como foi o nosso dia. E a gente a todo momento peca pela impaciência, né? Pela agitação do dia a dia, alguns pensamentos que vêm, né? Coisas na nossa vida que acontecem que a gente questiona Deus ou duvida de Deus. Estou falando no modo geral, tá, gente? Então, estou falando de pecados mais assim do dia a dia que vem na minha mente assim, né? Mas tem aqueles pecados de estimação, né? Que tem algumas pessoas que têm, ou alguém que não é convertido. E aqui entra o que o Senhor disse. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Se Jesus hoje viesse, ele iria andar com os pecadores para a conversão deles, que foi isso que o Senhor fez naquele tempo, né? Andando por aí e andando com pecadores. Maria Madalena, Pedro, um bruto, né? Mateus, cobrador de impostos, né? Então, se você olhar quem andava junto com Jesus, eram os mestres da lei? Não, não. Era o povo lá que estava meio perdido, né? Então, o Senhor vem falar para nós hoje que ninguém está perdido. Para tudo na vida tem solução. Ele quer a misericórdia, Ele quer você com Ele. Então, se você está orando pela conversão de alguém, Santa Mônica orou quantos anos pela conversão de Santo Agostinho? Quantos anos Santa Mônica orou? Né? Então, assim, a gente não pode desistir, né? E ele fala aqui que quem tem saúde não precisa de médicos. E realmente, gente, louvado seja Deus pelos médicos, pelos tratamentos que temos hoje em dia. Mas quem tem saúde plena precisa do médico? Não. Então, quem está na igreja, não estou falando que ninguém tá livre de pecar, não, porque todos nós somos pecadores independente
de ser religioso, né, ou leigo, né? Somos humanos, né? Erramos. Mas o Senhor vem para chamar aquele que está na lama, que você às vezes fala assim, caramba, esse aí está perdido. Meu irmão, não tá. Continue orando. Você que é mãe, você que é pai e quer orar pela conversão dos seus filhos, não desista deles. Quer orar pela libertação do vício de alguém, não desista dessa pessoa. Dobre o seu joelho no chão, permaneça em oração, porque Deus está te ouvindo. Quanto maior a escuridão, mais rápido você vê a luz. Às vezes você acha que você está andando em meio a uma treva que não está conseguindo, nem tateando, você está conseguindo achar a saída. Mas daqui a pouco você vai ver uma frestinha de luz, porque o Senhor está contigo, o Senhor está olhando para essa situação. Por isso, interceda e peça por essa pessoa. Olha lá atrás e olha quantos se converteram, quantos seguiram Jesus, quantos largaram a vida antiga, né? E até o Senhor deu um novo nome pela conversão, né? Então, antigamente, até hoje em dia tem umas pessoas, pelo menos na Hessinger, eles colocam o nome de Maria, né, junto, né? Mas eu tenho duas tias, uma já falecida, mas duas tias freiras religiosas, e quando entravam no convento, trocavam de nome. Por que isso, Tati? Porque significa a conversão, a entrega total. Eu deixei a mulher, um homem velho de lado, e eis-me aqui como uma nova pessoa para te servir, Senhor, né? Então, não estou falando que você vai trocar de nome, não, né? Mas eu estou falando que uma vida nova, quando a gente tem um encontro pessoal com o Senhor, não tem como permanecer na vida antiga. O encontro pessoal com o Senhor é tão forte que você já não consegue mais viver aquela vida antiga, viver em meio ao pecado, numa vida desordenada. Então é isso que o Senhor tem para falar, e louvado seja Deus por essa palavra de hoje, porque Ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Ele quer você com Ele. Ele quer que você caminhe junto com Ele. Ele quer você discípulo dEle, discípulo amado, que transforme a sua vida por amor e não por dor. Então é isso que eu desejo para você no dia de hoje. Permaneça em oração, firme em oração. Não desista daqueles que você ama e não desista de você mesmo, que a gente está em constante conversão. Eu falo que, eu já falei aqui, né? A gente tem que andar com uma plaquinha, desculpe o transtorno, estou em conversão, que nem quando tem obra no caminho, né? Porque todo dia a gente orando, meditando a palavra, no Santo Rosário, é assim que a gente conquista o céu, a santidade, é assim que a gente abre as nossas escutas espirituais para ouvir Deus falar conosco. Tem gente que fala assim, mas eu nunca ouvi Deus falar comigo. Deus fala com cada um de um jeito. Tem algumas pessoas que ele é muito didático, né? Só falta desenhar. Ele mostra ali o que ele quer, ele mostra ali para a pessoa. Tem pessoas que no seu momento de oração íntima com Deus, escuta o Senhor falar ao coração. Outras pessoas, é só prestar atenção nos mínimos detalhes do seu dia a dia que você vai ver os cuidados de Deus com você. E aí você vai ver o quanto Deus fala contigo. Amém? Que tenhamos uma santa e abençoada quinta-feira. A paz de Jesus e o amor de Maria. Tchau, tchau.